A escola é um palco para sonhos, dúvidas e descobertas. É nesse ambiente que os adolescentes constroem suas identidades e traçam seus caminhos. Mas quais são as histórias por trás desses rostos jovens? Quais são as narrativas que constroem suas identidades em formação? Este documentário é um produto educacional, fruto da pesquisa Narrativas de Formação na Educação Profissional e Tecnológica, o produto educacional documentário, em nível de mestrado, desenvolvida no âmbito do Prof-EPT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Eu sou Lídia, professora da Educação Básica e pesquisadora do Prof-EPT. Desde o início do mestrado, tive a curiosidade sobre o modo como ocorre o currículo integrado na Rede Federal de Educação Básica. Submeti o meu projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa e, quando foi aprovado, fui a campo. Este documentário, desenvolvido a partir da pesquisa realizada, visa estabelecer um diálogo entre o ensino da língua portuguesa e a formação humana integral por meio das narrativas de formação. Para isso, foi necessária a observação das aulas do componente de língua portuguesa em uma turma de terceira série do curso técnico em eletrônica integrado ao ensino médio do IFAL Campus Maceió. Esta pesquisa seguiu o percurso metodológico da pesquisa-ação, proposto por Thiolan, com as devidas adequações ao campo de pesquisa e ao mestrado profissional. A fase exploratória, conforme Thiolan, objetivou a descoberta do campo, ou seja, realiza um diagnóstico da situação e o levantamento de expectativas e problemáticas. A etapa de produção de dados ocorreu durante o período de observação das aulas e da aplicação da sequência didática. Foram utilizados como instrumentos de pesquisa questionários de caracterização, produções textuais escritas resultantes da sequência didática proposta pela pesquisa, registros em vídeo e áudio, além das notas e diários produzidos pela pesquisadora a partir da observação de campo. Você pode acessar os resultados desta pesquisa na íntegra por meio do QR Code exposto no canto superior direito da tela. Já a etapa de análise e interpretação dos dados foi realizada em 3 partes. Na primeira, buscamos conhecer melhor as juventudes que cursam o ensino médio integrado no IFAL, Campus Maceió, a partir de uma revisão sistemática da literatura. Na segunda, analisamos os questionários de caracterização dos estudantes participantes da pesquisa, com o intuito de traçar o perfil dos jovens do curso técnico em eletrônica integrado ao ensino médio. Na terceira, discorremos sobre os processos formativos revelados pelas biografias educativas dos estudantes ao longo da sequência didática. A etapa de elaboração do produto educacional foi constituída da seleção, organização e edição dos registros audiovisuais e a relação destes com os dados obtidos por meio dos outros instrumentos, de modo que pudessem atender ao objetivo da pesquisa. A última etapa, de avaliação e validação do documentário e de seus artefatos, consistiu no retorno ao campo de pesquisa, com a finalidade de apresentar aos participantes o protótipo do produto educacional desenvolvido e coletar evidências que permitissem avaliar a adequação do produto ao contexto e aos objetivos estabelecidos pela pesquisa. A sequência didática e seu potencial na efetivação do currículo integrado na educação profissional e tecnológica de nível médio. Quais são as situações ou gêneros que vocês conseguem identificar nessa imagem? Segundo Bakhtin, a língua é efetivada por meio de enunciados, e cada esfera de uso da língua produz tipos relativamente estáveis de enunciados, denominados pelo autor como gêneros do discurso. Esses gêneros são elaborados a partir das condições socioculturais e históricas nas quais eles surgem, pela finalidade que eles objetivam e pelas especificidades do campo comunicativo do qual eles fazem parte, sendo desse modo elaborados para estabilizar os enunciados e promover interações entre os interlocutores, resultando na materialização das práticas sociais. Por isso, eles passaram a integrar os currículos escolares como parte fundamental do ensino de língua portuguesa.
A sequência didática foi o modo de organização escolhido para essa ação pedagógica, devido a seu caráter sequencial e progressivo, além de viabilizar a produção de textos de diferentes gêneros. Na pesquisa de campo, a sequência didática que orientou a criação do produto educacional fruto desta pesquisa foi embasada nas reflexões de Zabala acerca da prática educativa e estruturada de acordo com os princípios teóricos de Shinoli e Dawes, que enfatizam o papel das sequências didáticas na aproximação dos estudantes às práticas de linguagem por meio dos gêneros discursivos na escola, com a finalidade de elaborar, ao final do processo educativo, uma biografia educativa conforme a abordagem de Josso, uma vez que pode possibilitar aos participantes uma via de acesso à compreensão de seu processo formativo. Acesse a sequência didática na íntegra por meio do QR Code posicionado no canto superior direito da tela. O que revelam as biografias educativas? As biografias educativas dos estudantes são muito mais do que simples histórias. Elas são um reflexo de suas experiências, sonhos e desafios. Construir espaços para o exercício do protagonismo desses jovens é contribuir para a construção de um futuro mais justo e equitativo para todos. A partir de uma leitura minuciosa dos textos, identificamos os fatores que mais influenciaram e motivaram as escolhas e decisões desses jovens, buscando compreender os elementos estruturantes e mobilizadores presentes em suas narrativas. Para esta análise, selecionamos as produções finais de 12 estudantes, 48% do total da turma, que completaram todas as etapas da sequência didática, entregando ambas as versões de suas narrativas. Para a preservação da identidade dos participantes da pesquisa, os estudantes escolheram nomes fictícios pelos quais seriam denominados ao longo da investigação. O que revelam as biografias educativas? 1. Diversidade de experiências. As biografias educativas dos estudantes apresentam, de modo geral, seu percurso formativo desde seu ingresso no IFAL Campus Maceió e muitas vezes desde o processo de preparação semanas ou meses antes do exame de seleção. Essa escolha discursiva ocorre, muito provavelmente, em função da questão motivadora da produção. Onde eu me encontro hoje, no curso, levantada com o intuito de colocar os estudantes frente às suas responsabilidades na construção de seu percurso formativo. Uma temática que aparece já nas primeiras versões das biografias dos estudantes foram os contrastes de experiências entre sonho e vontade de estudar no instituto de alguns frente às obrigações, exigências, desejos dos familiares vivenciados por outros. O que revelam as biografias educativas? 2. Os desafios da transição escolar. As narrativas dos estudantes revelam um conjunto de desafios vivenciados na transição do ensino fundamental para o ensino médio integrado na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. JV evidencia, como um desses desafios, a necessidade de adaptação ao novo ambiente de aprendizagem, uma vez que, segundo ele, a passagem para essa modalidade de ensino exigiu uma adaptação significativa à nova forma de aprender, com maior autonomia e responsabilidade. Relatou o estudante em sua biografia educativa. Como o ensino é muito mais avançado que o do meu antigo colégio, precisei me dedicar aos estudos de verdade e prestar atenção nas aulas teóricas e práticas. Outro desafio presente nas narrativas dos estudantes foi a mudança de escola, situação que pode ser muito desafiadora, especialmente para aqueles que já estavam bem entrosados em suas escolas anteriores. Esse foi o caso de Reinhard. O estudante destaca as dificuldades de adaptação social, visto que a transição para uma nova escola exigiu um esforço para lidar com a necessidade de fazer novos amigos e se ajustar às dinâmicas de um novo grupo. De acordo com a biografia educativa de Reinhard, mudar para uma escola distante e sair de um lugar que eu já estava devidamente adaptado foi um desafio significativo na época. A adaptação não foi imediata e enfrentei momentos difíceis. Esse relato de Reinhard se soma ao de outros estudantes que também apresentaram em suas narrativas o desafio de conciliar estudos com outras atividades. No primeiro ano, eu nem via para a aula para turno porque eu tinha que trabalhar. Aí durante a manhã eu trabalho e durante a tarde eu venho para o IFAL, mas acabou me prejudicando um pouco, eu tive que correr atrás. Para a estudante Vicky, a adaptação ocorreu em função de ter sido aprovada em sua segunda opção de curso,
O curso de eletrônica não foi minha primeira opção. Demorei um pouco para me adaptar, mas acabei me acostumando. A falta de informação sobre os cursos e as exigências da profissão é um fator que pode contribuir significativamente para a escolha inadequada da carreira profissional, o que, como consequência, pode levar a dificuldades de adaptação. De acordo com o Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito para os Estudantes do IFAL, essa é uma das principais causas da evasão apontadas por estudantes dos cursos presenciais da educação básica e superior. A adaptação ao ensino público também apareceu como um dos desafios vivenciados pelos participantes da pesquisa, em especial para os estudantes provenientes de escolas particulares, como é enunciado por Jujubinha. Com certeza, uma delas foi ter que me acostumar com o ensino público, entender que naquela nova etapa eu precisaria de muita responsabilidade, principalmente por não ter mais um acompanhamento exclusivo que havia no ensino privado. No entanto, a posição do estudante Peter traz uma nova perspectiva para essa experiência. O estudante parece ter encontrado no ensino público a oportunidade de desenvolver um aprendizado mais autônomo. Durante o período em que estudei em uma escola particular, meu entendimento sobre educação e conhecimento era limitado. Essa percepção começou a mudar significativamente ao ingressar no ensino público, onde pude vivenciar uma transformação profunda tanto no conteúdo aprendido quanto na interação social e na troca de experiências com colegas e professores. Esse processo de amadurecimento me fez enxergar o valor de expandir o meu conhecimento e a importância de aprender a partir de múltiplas perspectivas. O depoimento de Peter nos oferece uma perspectiva singular, destoante do senso comum, sobre a transição entre a escola particular e o ensino público. Ao contrário do que muitas vezes se espera, ele não relata dificuldades na adaptação, mas sim um processo de amadurecimento pessoal e intelectual. Para o estudante, a experiência no ensino público parece ter sido um catalisador para o desenvolvimento de sua autonomia e senso crítico. A experiência de Peter nos convida a refletir sobre a necessidade de considerarmos as individualidades dos estudantes. A escola pública pode ser um espaço de grandes oportunidades para o desenvolvimento pessoal, profissional e intelectual dos estudantes, mas é fundamental que as escolas estejam preparadas para acolher e atender às necessidades de todos os alunos. O que revelam as biografias educativas? 3. A influência da família. As biografias dos estudantes participantes da pesquisa convergem para um ponto central: a influência significativa da família na formação, uma vez que, do universo de 12 narrativas analisadas, 8 apresentam essa temática. Alguns participantes destacam o apoio incondicional da família, enquanto outros mencionam os desafios e dificuldades enfrentadas durante a adaptação à nova situação. Os estudantes relatam, inclusive, que as mudanças em função da transição escolar também impactaram a rotina familiar. Contudo, o apoio mútuo e a colaboração foram essenciais para superar esse desafio, é exemplo da narrativa de Helena. Meus familiares também tiveram uma participação significativa nessa caminhada, sempre me motivando e me auxiliando no que era preciso para me adaptar à nova rotina. Não apenas a minha rotina mudou, mas a deles também, porém, com o apoio dos outros conseguimos nos adaptar, diz a estudante em sua biografia educativa. O que revelam as biografias educativas? 4. Amadurecimento pessoal. As biografias educativas revelam também um aspecto fundamental da trajetória escolar: a superação de desafios. As narrativas de Jujubinha, Reinhard e Vicky demonstram que o percurso educacional não é linear e livre de obstáculos, mas que, ao enfrentá-los e superá-los, os estudantes experimentam um crescimento pessoal significativo. Essa mudança de perspectiva é fundamental para que os estudantes possam encarar os desafios com mais confiança. Com o tempo percebi que aqueles primeiros obstáculos começaram a se transformar em aprendizado. Hoje noto que, na verdade, tudo aquilo deixou de ser um problema e que as matérias não propedêuticas, embora desafiadoras, não eram tão difíceis quanto eu imaginava. Elas exigiam apenas mais tempo de amadurecimento, dedicação e persistência. Essa constatação foi fundamental para que eu pudesse encarar o curso com mais confiança. Aprender que algumas mudanças levam tempo e resultam em amadurecimento também foi necessário para a Vicky, a estudante que cursou eletrônica como segunda opção escolhida no exame de seleção. A estudante, ao longo do ensino médio, conheceu o curso e passou a se interessar pela área. Em sua biografia educativa, evidenciou o interesse em ser professora. Conhecendo aos poucos o curso, fui
fui aprendendo coisas novas a cada dia, me acostumando com essa nova rotina e criando mais interesse na área, o que me faz ter planos de, futuramente, fazer um curso de ensino voltado para esse ramo. Hoje, gosto do curso que faço. Acho uma área interessante e que tem muito a contribuir com o mundo. O que revelam as biografias educativas? A escola como caminho para um futuro melhor ou o adiamento das recompensas. A análise dos fragmentos das biografias educativas dos estudantes revela ainda que os participantes da pesquisa apresentam um perfil bastante motivado e engajado com seus estudos. Eles buscam no Instituto não apenas uma qualificação profissional, mas também uma oportunidade de transformar suas vidas e construir um futuro mais promissor. As expectativas em relação ao Instituto são altas e os estudantes depositam grande confiança na instituição para que lhes ofereça as ferramentas e o suporte necessário para alcançar seus objetivos, conforme percebemos na biografia de JV. O que motivou suas decisões até aqui? Meu futuro. Eu penso muito no que posso ser daqui a 10, 20, 30 anos. Então as minhas decisões foram motivadas pela vontade de ter um futuro melhor, não só para mim, quanto para a minha família. Nesse contexto, o Instituto é visto como um espaço que amplia as perspectivas profissionais e pessoais dos alunos, incentivando-os a buscar novas oportunidades e desafios. Para os estudantes, a educação é vista como o principal meio para alcançar esse objetivo, desde que eles tenham determinação e foco em alcançar seus objetivos, sendo positivos na busca por conhecimento e desenvolvimento. Cavalli compreende a escola como um espaço onde se exercita o adiamento de recompensas. O autor destaca que a escola funciona como um investimento a longo prazo, onde os esforços presentes visam um retorno futuro, uma vez que as atividades escolares, em sua maioria, não oferecem recompensas imediatas e tangíveis. A recompensa está projetada no futuro como a obtenção de um diploma, construção de uma carreira ou desenvolvimento pessoal. No entanto, os dados obtidos por meio da pesquisa realizada nos levam a questionar a individualização do sucesso e do fracasso, uma vez que revelam, por exemplo, que embora sejam asseguradas 70% das vagas anuais para estudantes da escola pública, na turma participante desse estudo, esses números aparecem invertidos, uma vez que apenas 20% dos concluintes pertencem a esse grupo. Esses dados sugerem a necessidade de futuras pesquisas que nos levem a conhecer os caminhos enveredados pelos estudantes que não seguiram o percurso da turma, os quais podem incluir a possibilidade de transferências internas e externas, mas também de evasão escolar. Sendo assim, intitulamos este tópico temático como a escola como um caminho para o futuro melhor ou o adiamento das recompensas, em função de esta instituição aparecer muitas vezes como uma fonte de esperança para a realização do projeto de vida dos jovens estudantes. Para que de fato seja um caminho para o futuro melhor, é necessário que a escola seja apenas um dos elementos que compõem o processo mais amplo de formação e desenvolvimento humano. Conforme aponta Dairel, no contexto de jovens pobres, a escola necessita estar inserida em uma rede de apoio que ofereça aos jovens oportunidades para se desenvolverem integralmente, superando as barreiras sociais e econômicas que limitam suas trajetórias. O que revelam as biografias educativas? 6. Momento charneira. Segundo a perspectiva de Josso, a narrativa de formação é uma tessitura complexa, composta por diversos momentos que moldam a identidade do sujeito. Durante esses momentos, os charneiras se destacam por marcarem rupturas e transformações significativas na trajetória individual. Ao analisar esses momentos, buscamos compreender como os participantes construíram seus conhecimentos e como suas experiências moldaram suas escolhas ao longo da vida. Assim como Josso, entendemos que esses momentos são janelas privilegiadas para acessar os processos de formação mais profundos. Para Iago, esse momento aconteceu por meio de um convite. Um momento especial em que percebi o quanto me identifiquei com o curso foi quando fui convidado para participar de uma equipe de robótica. Nessa experiência, tive a chance de aplicar na prática o que estava aprendendo, ver meu trabalho, meus estudos e meus esforços ganharem um sentido concreto. Contribuir para a equipe e ver resultados me mostrou que realmente gosto do que estou estudando. Observamos, a partir da biografia educativa do participante, que além de enriquecer a formação profissional, as atividades complementares contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento intelectual, cultural e social,
uma vez que essas experiências possibilitam a ampliação das possibilidades de aplicação dos conhecimentos produzidos em sala de aula, materializados na relação entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa maneira, o aluno que ingressou no Instituto sentindo-se obrigado teve, por meio da produção de sua biografia educativa, a oportunidade de perceber a sua evolução e as conquistas que vieram com o passar do tempo. Verificamos a ênfase na evolução pessoal, acadêmica e profissional ao longo da formação, também na biografia educativa de Reinhard. A superação de desafios, como a primeira prova, e a conquista de novas habilidades, como a montagem de circuitos, demonstram a percepção de um crescimento contínuo por parte do estudante. Além disso, a valorização do trabalho em equipe, do pertencimento à comunidade escolar e, mais uma vez, das atividades complementares indicam o desenvolvimento de competências socioemocionais importantes para a formação integral. No entanto, foi a descoberta da programação, no segundo ano do ensino médio, que se revelou como o verdadeiro divisor de águas em sua trajetória. A partir do segundo ano, uma nova paixão surgiu quando descobri o universo da programação, especialmente na área de automação. A ideia de automatizar processos repetitivos, tornando-os mais eficientes e otimizando o tempo para atividades mais criativas, me interessou profundamente. Escolhi estudar programação com o objetivo de desenvolver habilidades que possam me preparar para o mercado de trabalho e, mais ainda, me proporcionar a satisfação pessoal de estar atuando em uma área em que realmente tenho entusiasmo. Em alguns anos, me vejo atuando no campo da tecnologia, aplicando o conhecimento adquirido no IFAL e contribuindo para projetos que façam diferença na vida das pessoas. Ser um técnico em eletrônica certamente me dará uma vantagem competitiva e uma bagagem valiosa em relação a outras pessoas, tornando-me mais preparado para os desafios profissionais que estão por vir. Enquanto Iago e Reinhard destacaram momentos decisivos em suas trajetórias escolares, a estudante Má relata em sua biografia educativa que o curso de eletrônica como um todo foi estruturante em seu percurso formativo. A estudante evidencia, no entanto, que o estágio tem sido um diferencial, uma vez que oferece à estudante a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula em situações reais de trabalho. Atualmente, meu estágio está me proporcionando uma experiência prática incrível e, claro, meu professor tem ajudado nessa minha trajetória, me ensinando e me mostrando coisas sobre o curso. Para mim, o curso de eletrônica foi estruturante, pois me proporcionou uma compreensão profunda em aparelhos eletrônicos que me permitiu desenvolver habilidades em fazer projetos eletrônicos e até consertar componentes eletrônicos. Constatamos, portanto, que o trabalho com a biografia educativa possibilita não apenas a promoção de situações de verdadeira produção e circulação de textos, como também o acesso a uma melhor compreensão aos participantes sobre as transformações por eles vivenciadas, além de revelar mecanismos cognitivos e emocionais envolvidos no processo de aprendizagem. Esse processo pode permitir ao Instituto, aos docentes e aos pesquisadores da área a abertura de verdadeiras janelas de acesso, uma vez que permite a identificação de alguns elementos estruturantes e mobilizadores na vida e na formação dos estudantes da Rede Federal de Educação Básica, podendo subsidiar futuras atualizações da matriz curricular, dos projetos de pesquisa e extensão, das atividades complementares e das políticas de permanência e êxito. Para Josso, a palavra formação tem caráter polissêmico, visto que o termo pode designar uma atividade em seu processo de desenvolvimento ou pode nomear o resultado desse processo. A autora acrescenta ainda que é fundamental que se explicite o modo como as atividades educativas mobilizam diferentes dimensões de sujeitos, visto que esse processo contempla a copresença entre passado, presente e futuro, com vistas à ampliação das capacidades de autonomização, de iniciativa e de criatividade. Retornamos então à nossa questão inicial. Como um documentário pode contribuir para o diálogo entre o ensino de língua portuguesa, a formação humana integral e as narrativas de formação, em uma turma de terceira série do curso Técnica em Eletrônica, integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Alagoas. E convidamos você, espectador, professor, estudante, técnico, pesquisador da área, a responder conosco essa pergunta:
para que juntos possamos apresentar diferentes possibilidades para a construção de uma EPT cada vez mais alinhada às suas bases teóricas, promovendo uma educação integral, a qual concebe o trabalho como princípio educativo e objetiva a formação do sujeito em todas as suas dimensões. Por meio deste recurso audiovisual, alcançamos o objetivo geral desta pesquisa: desenvolver um documentário que proponha o diálogo entre o ensino da língua portuguesa, a formação humana integral e as narrativas de formação na turma participante da pesquisa. Finalizamos este documentário com agradecimentos mais do que especiais. A professora colaboradora, regente da turma, que nos acolheu com tanto entusiasmo, por acreditar neste projeto e por ter incentivado seus alunos, agora um pouco meus também, a expressarem suas vozes. Aos estudantes participantes, por sua colaboração e por nos permitirem fazer parte de suas histórias. Que esta experiência seja apenas o começo do processo de ampliação das capacidades, de autonomização, de iniciativa e de criatividade de todos e todas vocês. Ao professor doutor Ricardo Jorge de Souza Cavalcante, por sua orientação gentil e atenciosa. Ao NAPNE FAU Maceió, por viabilizar a acessibilidade deste documentário. A todas e todos que fazem o Campus Maceió. E ao Prof. EPT e FAU Campus Benedito Bentes por possibilitar este estudo.